A definição de plásticos é diferente da definição de polímeros. Plásticos são materiais que podem ser conformados industrialmente e que não contém apenas o polímero. O polímero é um material importante para governar a parte do comportamento dele, porque a matriz é a fração que está em maior volume, mas a indústria faz uso de vários outros constituintes para alterar as propriedades dos plásticos e tornar eles viáveis aos diferentes usos, especialmente na construção civil. Tipicamente são usados aditivos, porque os aditivos podem conferir propriedades de aumentar a capacidade de deformação dos polímeros ou até mesmo torná-los mais estáveis a processos de degradação decorrentes do ultravioleta, podem conferir cor ou podem mesmo introduzir determinados outros constituintes para compatibilizar a sua interação ao molhamento superficial com uma fibra e um reforço. Envolve também reforço, materiais, alguns tipos das fibras podem ser usadas para conferir propriedades mecânicas especiais a esses materiais, melhorando, por exemplo, resistência ao impacto, diversas outras propriedades. Ou até mesmo carga, porque o polímero é um material combustível, e uma vez sendo combustível e se degradando, ele pode gerar gases tóxicos, então muitas vezes é interessante retardar a sua degradação ao fogo, ou até mesmo diminuir o seu custo, usar elementos que possam diminuir o seu custo e até mesmo aumentar a sua resistência à abrasão. Até mesmo introduzir ar através de produção de espumas poliméricas para fazer determinados equipamentos, componentes especiais para isolamento térmico. Olhando sobre as características dos polímeros, como foi falado na primeira parte da aula, a constituição e a estrutura do polímero define a sua temperatura de transição vítrea e, por consequente, as suas propriedades da condição ambiente. Olhando os materiais destacados em vermelhos, vocês percebem que a temperatura ambiente está acima da temperatura de transição vítrea justamente para os plásticos polietileno e polipropileno, independente se ele é de alta ou baixa densidade. Isso implica dizer que esses materiais são mais flexíveis e mais dúcteis na questão de uso ao ambiente. É claro que o tamanho da massa molar influencia na questão de resistência desses polímeros, sendo o polipropileno de menor resistência, seguido pelo polietileno de baixa densidade, seguido do polietileno de alta densidade, que seria o polímero mais resistente com esse tipo de polímero. E aí vem a família do PVC e do policarbonato e do polimetilmetacrilato. Esses materiais, você pode observar que eles estão a temperatura ambiente, está abaixo da temperatura de transição vítrea, ou seja, esses materiais vão se encontrar rígidos na condição ambiente, vão estar mais próximos de um comportamento frágil, com maior mobilacidade, e também, dependendo do tamanho da sua massa molar, vai dizer muito sobre a questão da sua resistência mecânica. Então, os acrílicos são os materiais mais resistentes, seguidos de policarbonato e seguidos do PVC, no caso de menor resistência entre esses materiais de maior capacidade mecânica. Então é por isso que os usos na construção civil, tipicamente a gente vai encontrar aplicação em polietileno, tipicamente em lonas de cobertura para proteção de estruturas de concreto, para evitar que a água evapore, são materiais de custo, são materiais mais baratos, de custo e usos temporários na construção. Mas o polipropileno e o polietileno também são usados em tubulações de água, principalmente para produtos de sistemas de drenagem de jardim, tubos de menor responsabilidade e usos mais temporários em ambientes externos da casa. Mas a principal aplicação dos tubos são os tubos de PVC. O PVC é um material muito usado
para a confecção de tubulação, mas não só. Apesar de ser o maior mercado, a gente ainda encontra bastante PVC sendo usado em esquadrias para competir com alumínio e também eletrocalha, sistemas elétricos e encapamento de fios elétricos nas resistências. Policarbonato e o polimetilmetacrilato, o acrílico, já são usados em materiais com maior capacidade de resistência ao impacto e os estruturais, como as telhas, painéis de acabamento. O polipropileno, ele ainda tem a característica, apesar de ser usado mais em tubos de jardim, tubulações de jardins e aplicações de menor responsabilidade estrutural, eles são, quando reforçados com fibras de vidro, eles são usados em caixas d'água, né, pela grande característica, conferindo resistência ao impacto a esse material, e grande parte da sua popularidade e uso decorre do fato dele ser um material que não corrói e pouco solúvel, né? Então oferecendo concorrência a materiais cimentícios, caixas d'água cimentícios ou até mesmo de outros materiais. Então, um material barato com uma boa aplicação e com alta durabilidade. Os tubos de polietileno de alta densidade podem ser usados em sistemas de distribuição de água e são muito usados geralmente os de alta densidade, que tem esses alinhamentos da cadeia para poderem ter maior rigidez e maior resistência, principalmente a questão do impacto e de cargas aplicadas sobre a tubulação. O tubo ele precisa manter a sua seção transversal não deformada quando solicitada por cargas localizadas, e isso é importante para a sua condição de aplicação. O PVC ele é muito usado para transporte e distribuição de água e esgoto, principalmente água fria. Água quente, hoje existem umas famílias especiais de PVC com estabilizantes de temperatura e de deformação, que é baseada em CPVC, que é uma outra família, e eles têm sido usados com bastante sucesso pela característica de não corroer, né? Então os tubos que são metálicos, eles vão acabar estando expostos a oxigênio e água, o que seria uma condição imperativa, muito determinante para a corrosão, e os plásticos, no caso, ficariam mais estáveis, né? Então, assim, eles são produtos que não vão sofrer esses mecanismos de degradação ligado à presença de água e umidade, ou mesmo ambientes acidificantes, como o esgoto, né? Que tem presença de enxofre e gases sulfídrico e presença de sulfato, que são agentes que tornam as águas agressivas e ácidas, e o PVC é um material que tem excelente estabilidade e alta durabilidade nesse ambiente de exposição. Então, 70% da produção do PVC vai para a construção, principalmente para a questão dos tubos, né? Mas quando se pensa nessa aplicação, é importante entender que para cada família de plástico usado na construção vão exigir um conjunto de normas técnicas que vão procurar se certificar que o tubo, sobre as condições de uso e de necessidades do usuário, vão ser construídos o atendimento de requisitos para cada aplicação. No caso do tubo, algumas coisas são importantes, por exemplo, a questão dimensional ela é importante, os padrões e as dimensões das peças pela questão de interconectividade dos componentes e permitir que eles também fiquem estanques, né, uma vez instalados nos sistemas de instalação hidráulica das residências, e também como é feita a colagem do PVC. Então, o PVC ele tem que ser colado com uma resina que é compatível ao PVC, e ele nunca deve ser aquecido, né? Porque sabendo que ele pertence à família de termoplástico, o aquecimento descontrolado, com maçarico ou pequenos arranjos em obra, podem causar danos sérios às propriedades prejudicar as propriedades mecânicas do polímero, que nas condições de uso podem levar à fratura prematura dele e reduzir a durabilidade dele nas condições de uso.
O material também ele está sujeito, quando em tubulações de água, à pressão interna durante na rede de distribuição. E essa pressão interna ela oscila, seja em intensidade ou na quantidade de ciclos, em função de como se usa o edifício. Então, as tubulações elas são testadas quanto à capacidade de resistir a essa pressão limite que as tubulações têm. E, da mesma forma, a questão da estabilidade dimensional. O PVC ele precisa se manter com uma deformabilidade sob controle em condições de uso, para que não se deforme excessivamente as tubulações ou perca suas funcionalidades. Da mesma forma, também precisa resistir aos impactos. Por quê? Porque durante a fase de uso, as tubulações podem cair determinadas coisas sobre tubulações de pisos ou tubulações enterradas que podem requerer que o tubo absorva uma certa energia ao impacto. E essa energia ao impacto ela se torna crítica exatamente quando os materiais, quando a temperatura ambiente fica muito baixa, porque os materiais vão ficar mais rígidos e a tendência é que o material fique com comportamento rígido, também pelas questões de ficar muito abaixo da transição vítrea. E uma vez rígidos, os materiais são sujeitos a danos e fissurações e que podem levar tanto a reduzir a capacidade de absorção de impacto, como também levar ao problema de fraturamento dele e perda de estanqueidade e propriedades relevantes. Então, o problema de pressurização das tubulações, ou seja, a intensidade da pressão, né, que esse material vai estar sujeito, e a quantidade de ciclos no tempo é um parâmetro importante. Por quê? Porque o tubo de PVC tende a sofrer a fadiga, porque ele vai acumulando danos por ser rígido, e esses danos vão progredindo, chega uma hora que o tubo sofre um processo de ruptura, e levando a esse problema muito comum em edifícios após 20, 30 anos de uso, que a tubulação de PVC venha a romper fragilmente, né, tendo que implicar em manutenções de coluna das edificações e tal. E esse comportamento é ligado, então, a questão da amplitude dos ciclos e a frequência com que ele sofre durante a vida. Então, um produto que sofre fadiga, as tubulações de PVC têm problemas de fadiga e precisam atender critérios específicos de projeto. Muitas vezes são projetados tipos específicos de PVC para resistir mais tempo a essa questão da fadiga, né? Os PVC são usados em fiações elétricas, né? E aí industrialmente eles têm que, como o PVC foi falado que é um material rígido, para ele se tornar flexível e permitir que seja deformável dentro das tubulações, se usa agentes plastificantes, né? Como é que eu posso transformar uma resina, um polímero que é rígido em temperatura ambiente, em um material inflexível? Então, o PVC muitas vezes é aditivado com um plastificante. Plastificante é essa substância de pequena massa molar que é colocado intencionalmente entre as cadeias de PVC para reduzir as forças de Van der Waals, de atração entre as cadeias. Então, são agentes que aumentam, de certa forma, o espaçamento das cadeias e tornam o plástico mais suscetível a estar deformado na temperatura ambiente. Então, eles vão, com isso, alterar, né, a temperatura de transição vítrea, vai abaixar a temperatura, né, vai reduzir as forças das cadeias, vai reduzir a temperatura de transição vítrea, tornando ele mais flexível nas condições de uso, tornando ele mais flexível, tendo um comportamento plástico, e esse produto é conhecido como fitalato, né? Então os fitalatos são colocados na composição dos PVCs, principalmente esses PVCs que são mais flexíveis em condição ambiente. Então, mesmo a resina o polímero não tendo, industrialmente é possível modificar suas propriedades com esses elementos secundários que são feitos para conferir as propriedades da aplicação.
Policarbonato, aqui um exemplo das telhas, né? As telhas de policarbonato elas têm que resistir a impacto, né? De chuva de granizo, precisa resistir também queda de objetos, então a absorção de energia de impacto é importante. Então são polímeros que acabam tendo propriedades de maior resistência, né? Então são como comentado por aquela tabela atrás. E a vantagem do policarbonato é a questão dele ser transparente, ele não desenvolver nenhuma interação com o comprimento de luz visível, transpassar o material, podendo substituir o vidro, né, que é um material que tem um comportamento muito frágil e que aí acaba requerendo o projeto do desenvolvimento dos vidros especiais, que intercalam lâminas de polímero com vidro, para conseguir fazer ele com segurança. E o policarbonato acaba sendo uma opção que tem deformações plásticas e consegue ter a energia de impacto adequada, consegue absorver a energia de impacto, tornando a aplicação viável para coberturas. Por fim, os acrílicos, né, os acrílicos são materiais das famílias dos mais resistentes e são usados exatamente em aplicações onde as solicitações estruturais são mais significativas, como aquários, né, túneis de observação em aquários, painéis rígidos, então material que acaba podendo substituir o vidro com uma certa liberdade de forma, né, podendo fazer seções tubulares, seções geométricas não lineares, né, que permite aplicações muito interessantes em construção civil. Com relação aos termofixos, os principais usados em construção são os epóxis, né, devido à sua alta capacidade resistente e são usados como adesivos estruturais, né, para colar os materiais ou para conferir reforço estrutural aos materiais de construção. E as espumas de poliuretano também são usadas, principalmente para fazer materiais de alta capacidade de isolamento térmico. Então, a aplicação do epóxi ela é feita quase como se fosse um sistema de pintura, é uma peça, uma tinta líquida bicomponente, que você mistura e aplica como uma camada autonivelante sobre pisos, né? E a grande característica do epóxi é essa capacidade de ter resistência à abrasão. Então, são elementos que aumentam a resistência ao desgaste em usos como estacionamentos, pisos de postos de gasolina, né? São materiais que estão muito sujeitos a ciclos de abrasão muito intensos, que o concreto, os materiais cimentícios, que são à base de calcário e têm menor dureza, não conseguem suportar na condição de uso. E outro uso muito importante para a resina de epóxi é também proteger os materiais cimentícios do ataque ácido. O epóxi é um material que resiste a ambiente agressivo de ácido, e isso acaba sendo usado como revestimento de tanques de descarga de efluentes, produtos químicos na área industrial. Então, também conferindo alta resistência ao ambiente químico, né, ao ácido na aplicação. As espumas de poliuretano, elas são materiais que têm mais de 50% de vazios dentro dele, produzido como uma espuma, né, onde se controla o tamanho das bolhas de ar que endurecem dentro do polímero, assim como transformam o polímero num material também com formato que se queira, para as questões de otimização da acústica, evitando processos de reverberação do som, não só absorver o som, mas também evitar com que ele sofra reflexão e se dissipe pelo ambiente, então conferindo alta capacidade de isolamento acústico dos ambientes, além de ser um material altamente deformável, né, o módulo de elasticidade baixo dele, permitindo que ele fique, no caso, se comportando quase como um elastômero, né, e permitindo com que ele absorva deformações e não tenha lascamento, quebra desse material, que vai ter boa durabilidade na condição de uso. Espumas de poliuretano rígidas, também mais rígidas, são usadas
para fazer sistemas de vedação das esquadrias e das portas, porque é um dos elementos mais importantes para garantir uma boa condição de isolamento da construção, porque o som ele acaba passando pelas frestas e nas falhas de acabamento, na fixação desses componentes nas edificações. Então, ela é um elemento importante para vedar portas, janelas, e a espuma ela permite se conformar nos defeitos e nos vazios que ficam durante a construção e que requer para a condição de acabamento adequada. Os elastômeros assim mais usados, né, que são esses materiais com grande capacidade de deformação elástica, nós usamos em duas aplicações básicas. Primeiro, para construir as juntas que a construção precisa ter, porque os materiais que são muito rígidos, quando aquecidos pelo sol, eles tendem a se dilatar, e as variações dimensionais deles muitas vezes têm que ser absorvidas por um material que vai mais deformável que esse rígido e que vai absorver essas deformações, sem imputar uma restrição ao processo de deformação do material, porque se restringir a deformação, ele vai introduzir tensões nos materiais rígidos que vai levar ao processo de fissuração, degradação. Então, os selantes são materiais que usados para absorver deformações ocasionadas por temperatura de determinados componentes, né? Tipicamente, nós temos silicone para fazer as absorções, absorver as deformações de cortinas de vidro, fachadas de vidro, eles são fundamentais para isso, assim como nos pisos de concreto, pisos estruturais, juntas industriais, juntas de fachadas de prédios, se usam polímeros para fazer essa capacidade de mola, né, de absorver as deformações dos componentes e dos painéis sem que eles se toquem ou que restringe essa movimentação, gerando patologias. E também nos aparelhos de apoio, nas pontes. As pontes, elas absorvem cargas móveis que passam sobre ela, como carros, caminhões, e fazem que surjam pequenas movimentações nos tabuleiros, né, nesses grandes platôs das pontes, e eles precisam se deformar livremente e não transmitir isso para o pilar ou para a estrutura, levando a um processo de fadiga e degradação. Então, aí exemplo, né, como a gente aplica, existem diversas famílias de elastômeros, né, à base de silicone, poliuretano e materiais diversos, inclusive espumas. Nós também usamos mantas elastoméricas para vedar a cobertura e substituir a aplicação de vedação em asfalto. E os famosos aparelhos de apoio de ponte, que são esses materiais que permitem essas deformações diferenciais e absorvem elas sem descarregar nos elementos de pilares, né? Pois o dano progressivo aqui poderia levar à falha de uma viga ou de um pilar e gerando problemas funcionais importantes nas pontes.